Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre revisão da vida toda. Eu vou falar sobre um ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal por parte da OAB, né, a respeito dessa revisão da vida toda. Então, você vai ficar por dentro de o que fala esse ofício, né, que a OAB enviou ao Supremo Tribunal Federal, falando, né, da revisão da vida toda, tá certo? Então já faço o convite para você, nos acompanhe até o final desse vídeo para você ficar bem informado e bem informada. Lhe garanto que essa notícia é super atual, tá certo? Então você vai ficar por dentro de como realmente está a revisão da vida toda, tá certo? Pessoal, mas antes de começar eu gostaria de pedir uma gentileza para você e é super rápido. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like se você puder compartilhar. Melhor ainda, só assim mais pessoas vão ficar bem informados e bem informadas assim como você. Desde já agradeço a sua colaboração. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal em 25 de fevereiro ele declarou por 6 votos a 5, né, o direito dos aposentados à revisão da vida toda, né? Então esse processo ele estava parado por 8 meses. Após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que trouxe o seu voto favorável, né? O placar já diz 6 votos a 5, então, para o direito dos aposentados ter a revisão da vida toda. A decisão garantia o direito dos aposentados que foram lesados por não terem computado os seus salários anteriores de julho de 94, que pudesse computar esses valores em sua aposentadoria. A revisão da vida toda se mostrava consolidada, porém faltando 20 minutos para a finalização do julgamento e os aposentados comemorarem a conquista deste direito, o ministro Nunes Marques pediu o julgamento, né, que o julgamento fosse reiniciado do zero. Então esse mecanismo se chama pedido de destaque. Vale lembrar, né, que o ministro Nunes Marques ele é indicado pelo atual governo e ele alegou que o pedido de destaque se deve aos valores envolvidos, né, do julgamento da revisão da vida toda. E agora, com o novo governo eleito, nós, né, presumimos que o ministro Nunes Marques não irá se opor, né, em relação ao placar da votação favorável, que foi de 6 a 5, né, em favor dos direitos dos aposentados nessa revisão da vida toda. O INSS ele fala em um gasto de 46 bilhões, considerando só as aposentadorias por tempo de contribuição. E caso fosse considerada as demais aposentadorias e outros benefícios, o rombo aumentaria para 360 bilhões. Só que o INSS ele não apresentou, né, nenhum tipo de cálculo que fundamente, né, essas contas. Então, o argumento de que a Previdência é deficitária não se sustenta, né? Todos sabem que a Previdência é superavitária, ainda mais depois das reformas trabalhistas, né, em 2017. E previdenciária em 2019. Desde então, a União vem arrecadando cada vez mais contribuição. Então, vamos ver dois exemplos, né? O primeiro deles são os atuais termos de pensão por morte, cujo valor do benefício foi reduzido para 60% da remuneração do falecido. Antes era 100%. Então, nesse caso, hoje, o beneficiário parte de 50% mais 10% para cada dependente, né? Então, já temos aí a grande diferença, né? Se for uma viúva sem dependente, por exemplo, ela receberá 60% do benefício. Mas se ela receber como aposentada, por exemplo, terá 60% como reditor pela acumulação de benefícios. Isso era algo que não existia antes das reformas. Lembrando que a revisão da vida toda permite ao aposentado solicitar ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a revisão do cálculo de suas contribuições para a formação do benefício. Dessa forma, quem se aposentou antes de 1999, quando a Lei 9.876 de 1999 trouxe uma nova fórmula de cálculo, poderá solicitar que sejam incluídos na revisão também as contribuições feitas antes de 1994. Basicamente, isso serviria para aumentar o benefício de quem se aposentou entre novembro de 1999 e novembro de 2019. A revisão da vida toda tende a beneficiar quem cumpre esses 3 requisitos. Então vamos prestar atenção. Se aposentou há menos de 10 anos, ganhava mais antes de julho de 94 e não se aposentou pelas regras trazidas pela reforma da Previdência de 2019. Então agora nós vamos ver o que disse a OAB. O pleno da OAB, né, ela aprova um pedido para que seja pautada a revisão do regimento interno do STF,
o Conselho aprovou, o Conselho Pleno aprovou na manhã desta segunda-feira, que foi no dia 17 de outubro, né, o envio de ofício ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja pautada a deliberação nos termos propostos do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5399, da revisão do regimento interno daquele tribunal. A proposta recebeu o apoio unânime dos conselheiros federais e foi relatada pelo conselheiro federal Maurício Brotos de Barros, tá certo? O Pleno pede que seja preservada a validade de voto proferido por ministro posteriormente aposentado ou cujo exercício de cargo tenha cessado por outro motivo, mesmo em caso de posterior pedido de destaque em julgamento virtual, e que a nova norma se aplique a todos os processos ainda não julgados em razão de pedidos de destaque, com prejuízo de qualquer pedido de destaque feito após o lançamento do 11º voto. Além disso, nesses processos seriam validados os julgamentos ocorridos em plenário virtual, decretando-se seus respectivos encerramentos. A Ordem dos Advogados defende que seja preservada a validade de voto proferido por ministro posteriormente aposentado ou cujo exercício de cargo tenha cessado por outro motivo, mesmo em caso de posterior pedido de destaque em julgamento virtual. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil pede que seja decretado o encerramento do julgamento e a impossibilidade de pedido de destaque após o lançamento do 11º voto no plenário. Considerando se tratar de norma processual, o documento da Ordem dos Advogados do Brasil solicita que a nova norma se aplique a todos os processos ainda não julgados em razão de pedido de destaque, com prejuízo de qualquer pedido de destaque feito após o lançamento do 11º voto. Além disso, nesses processos seriam validados os julgamentos ocorridos no plenário virtual, decretando-se seus respectivos encerramentos. Além desse pedido, a Ordem aprovou seja feito o seu pedido de ingresso como amicus curiae no julgamento de recurso extraordinário 1.276.977. O objetivo é que seja assegurado o devido acompanhamento na aplicação da regra definida em questão da ordem na ADI 5399, dando interpretação conforme ao inciso 2 do artigo 4º da Resolução 642 de 2019, no sentido de que o voto do ministro Marco Aurélio, proferido na sessão virtual, deva ser computado no resultado do julgamento, explicou o relator. Não esquecendo que você deve obter orientação, tá certo, com o seu advogado, para saber se realmente você tem direito a essa revisão. Sendo o advogado, né, o seu advogado vai saber orientar corretamente qual a melhor decisão a tomar a respeito sobre a revisão da vida toda. Então, a OAB ela enviou esse ofício ao Supremo Tribunal Federal simplesmente pedindo para que o Supremo Tribunal Federal ele, né, mantenha essa votação que já foi feita de 6-5 em favor dos aposentados e todos aqueles que queiram solicitar essa revisão da vida toda. Tá certo, pessoal? Então, como eu falei, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.